Polícia apura fraude em máquinas de caçar bichinhos de pelúcia no estado e você vai ver também. Brasil registra recordes de temperaturas históricas para o inverno. Programa Desenrola Brasil mostra os primeiros balanços de quem quis limpar o nome. INSS promete passar pente fino para analisar as aposentadorias e outros benefícios. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos. Essa é mais uma edição do Informe Região para você. Terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. Hoje o tempo mudou totalmente. Ontem, realmente na segunda-feira, foi registrado o dia mais quente do ano, um dos dias mais história do inverno. Várias cidades registraram a marca dos 40 graus aqui no estado, inclusive aqui em Criciúma, e também, algumas cidades fora aqui do estado. As temperaturas devem oscilar, assim, entre uma queda e uma alta durante essa semana também. Mas aqui no extremo sul e sul que veio foi uma frente fria, um vento gelado e a temperatura despencou, tá na casa dos 18 graus, mais de 20 graus de diferença de um dia para o outro. Mas daqui a pouco a gente amplia as informações falando sobre esse dia quente, essa marca histórica no final do inverno. Semana que vem, no sábado, já muda tudo. É primavera, mas pelo menos só no calendário por enquanto. Em 2 meses, os bancos renegociaram mais de 13 bilhões de reais em dívidas e tiraram 6 milhões do vermelho. O valor corresponde às negociações pela faixa dos 2 programas do Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas com descontos de até 96% já somou 13 bilhões e 200 milhões de reais em quantidade de recursos financeiros negociados nos 2 primeiros meses desde o lançamento pelo governo federal. Segundo a Febraban, a quantia é referente à faixa 2, em que os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais. Nas primeiras 4 semanas, foram renegociados mais de 8 bilhões de reais e no segundo mês ficou em cerca de 5 bilhões de reais, valor 37% menor do que o registrado nas primeiras 4 semanas. O número de contratos de dívidas negociados chega a quase 2 milhões, beneficiando 1.460.000 clientes bancários. Também saíram do vermelho cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100. A faixa 1 do programa, que começa no fim desse mês, deve ser destinada a clientes com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritos no CadÚnico, que tenham dívidas de até R$ 5.000 com bancos, varejistas e serviços públicos de fornecimento de luz e água. A Semana Nacional do Trânsito começou ontem com o tema Escolha a Vida, nada mais apropriado para um país onde mais de 1.800.000 morrem todo ano vítimas de acidente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o terceiro no ranking de mortalidade, perdendo apenas para a Índia e a China. O tema de 2023 convida a sociedade a refletir sobre sustentabilidade, acessibilidade e, claro, segurança no trânsito, com cuidados especiais com os mais vulneráveis e pacificação do tráfego. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro. E nesses dias, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito realizam atividades para promover a reflexão sobre a forma como nós nos deslocamos nas cidades e sobre os problemas que o uso excessivo de veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da população. Eu conversei com um especialista que comenta sobre a responsabilidade de cada um para que o trânsito se transforme em um ambiente cada vez melhor.
Acompanhe. O trânsito é um desses ambientes onde com muita facilidade aparecem as nossas virtudes e mais ainda os nossos defeitos. É um ambiente onde temos muita facilidade para detectar o que o outro está fazendo de errado, que tanto nos incomoda. Temos muita dificuldade de enxergar o que nós poderíamos estar fazendo de melhor. Não há como resolver o trânsito só com o peso da lei, só com o rigor da fiscalização. É preciso comportamento adequado. E aí passa por uma tomada de decisão de cada um de nós, que só vai acontecer na medida em que também melhorarmos a nossa percepção dos riscos, que o trânsito é perigoso e que nós não queremos que seja assim. Dessa forma, podemos chegar a um trânsito mais humanizado e seguro. É isso aí, olha só, nesse período aqui também é comemorada a Semana Nacional da Mobilidade, que, entre outras coisas, celebra o Dia Mundial Sem Carro. Sexta-feira próxima, dia 22 de setembro. Tá aí uma grande oportunidade para pensar, né? O Dia Mundial Sem Carro, para ajudar também nas questões da atmosfera do país, quem sabe, né? Fazer aquela carona solidária, enfim. Mas, claro, a Semana do Trânsito vem para trazer muita consciência para os motoristas, assim todo mundo espera. Mudando de assunto, existem as suspeitas de fraudes em benefícios da Previdência. O governo federal prevê corte que poderão render 20 bilhões de reais com o pente fino que o INSS vai passar. O governo federal planeja realizar um pente fino na lista de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. A revisão extraordinária vai abranger todos os tipos de benefícios em busca de irregularidades. O objetivo da análise é gerar economia anual de até 20 bilhões de reais, com base em investigação do Tribunal de Contas da União. Essa economia planejada deve ser utilizada para reforçar o orçamento de todos os ministérios. Atualmente, o INSS já realiza revisões para identificar irregularidades nos pagamentos dos benefícios, suspendendo ou cortando aqueles que apresentam fraudes. Essa prática é fundamental para economizar recursos da Previdência Social e direcioná-los adequadamente aos beneficiários que atendem aos critérios estabelecidos. Em fevereiro deste ano, o TCU divulgou resultados de avaliação realizada em 2021. O tribunal encontrou problemas em 7.800.000 registros no INSS, com impacto calculado em quase 3 milhões de reais por ano. A análise e revisão do INSS deve começar nos próximos dias. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se for identificado 1% ou 2% dessas irregularidades, já vai ser suficiente para recompor o orçamento dos ministérios, que inicialmente teriam uma perda em 2024 em relação a 2023. A seguir, novos tratamentos para o Alzheimer estão sendo desenvolvidos. Oi, Júlia. Oi, Dona Gi, tudo bem? Tudo bem. Chegaram numa hora boa, hein? Olha a surpresa que eu tenho. Nossa, deixa eu ver. Nossa, mãe, o livro do Billy Graham deve ser maravilhoso. Ju, Billy Graham foi uma das vozes mais importantes do século XXI. Ele aconselhou líderes mundiais e levou milhares de pessoas a Cristo. E tem mais, hein? A obra que Deus fez através da vida desse homem repercute até os dias de hoje. Nossa, vocês falando assim, eu quero conhecer um pouquinho mais da vida e do ministério de Billy Graham. Ju, é que Billy Graham pregava com o coração. Foram mais de 90 anos vivendo com convicção e sabedoria na palavra de Deus. Então pronto, eu vou querer levar. Eu também. Eu também. Adquira o seu agora mesmo através do nosso site, na nossa loja física, através do call center ou pelo nosso WhatsApp. Essa novidade é para todos os que buscam por mais conhecimento bíblico. Uma oportunidade para você adquirir 3 obras que certamente mudarão sua visão sobre o mundo espiritual. Coleção do Vencedor, o poder da fé, da cura e da autoridade espiritual.
Como tomar posse da bênção, curar enfermos e expulsar demônios. O nome de Jesus. Tríade Sagrada Coleção do Vencedor. Adquira o seu pela nossa loja virtual spovo.com.br ou pela nossa loja física, Avenida São João, 816, República. Olá, meus amigos, Pastor Almeida, o amigo de todos, passando por aqui para trazer uma ótima notícia. O missionário R.R. Soares de volta ao estado de Santa Catarina. É bênção dobrada. Olha, dia 25 ele vai estar de manhã, na segunda-feira, 9 da manhã em Joinville, 14 horas em Jaraguá do Sul, 19h30 em Blumenau. Terça-feira, dia 26, o missionário vai estar às 9 da manhã em Itajaí, às 14 horas ali em Balneário Camboriú, ali no Clube Ariribá, e às 19h30 ali em Brusque. Agora, quarta-feira é especial. Quarta-feira é aqui comigo, aqui na nossa sede estadual em Florianópolis, Rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Essa é a quarta-feira da Sagrada Família, com a presença do nosso missionário R.R. Soares. Você tem problema na família, tem familiar que ainda não é de Jesus? Vem estar conosco nesta quarta-feira, 27 de setembro, na grande quarta-feira, com a presença do nosso missionário R.R. Soares. Rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Divulgue aí nas regiões, divulgue nas redes sociais, convide os amigos, porque vai ser bênção de Deus para todo o estado de Santa Catarina. Eu, Pastor Almeida, o amigo de todos, espero por você. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? No YouTube você vai encontrar diversos conteúdos para edificar sua fé diariamente. Tem o Show da Fé, Missionário Responde, SOS da Fé, live com o missionário e muito mais. E o melhor, é tudo gratuito. Inscreva-se, Missionário R.R. Soares. Ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. A gente falou no outro bloco das temperaturas e antes que o inverno acabe, a primavera comece, no próximo sábado, dia 23, diversas cidades do país podem ter tido recordes de temperatura para a época, entre 40 e 45 graus ao longo dessa semana. Mas se numa estação que tende a ser mais fria do ano, os termômetros estão batendo essas temperaturas altas, imagina na estação que combina com o calor, um cenário que está preocupando os cientistas. Uma onda de calor vai atingir o Brasil e as 5 regiões do país serão atingidas pelo fenômeno, que pode provocar as maiores temperaturas do mês de setembro e até quebrar recordes em alguns lugares. O pico do calor deve se dar entre o final desta semana e o começo da semana que vem. O motivo para essa situação é que uma massa de ar extremamente quente vai cobrir o país nos próximos dias. Para se ter noção do fenômeno, a previsão indica que temperaturas em torno de 40 graus Celsius serão registrados em estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Maranhão, por exemplo. Segundo os especialistas, esse calor tem influência do fenômeno El Niño, que é um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial e que muda os padrões de chuvas e temperaturas em diversas regiões do globo. Então é importante se cuidar. O calor extremo pode causar mal-estar e desconforto, além de outras alterações na saúde, que exigem cuidados. A respiração, a pele, os rins e o coração são algumas das áreas do corpo mais afetadas pelo calor contínuo. O motivo é que o calor provoca uma dilatação dos vasos sanguíneos, o que diminui a pressão e pode levar a uma sobrecarga na circulação. Se acompanhado de tempo seco, pode irritar também a mucosa respiratória. Além de se hidratar com frequência e se proteger do sol, os médicos e especialistas afirmam que uma das principais recomendações é para as pessoas usarem roupas mais leves.
A Defesa Civil recomenda também que as pessoas não passem muitas horas sem se alimentar, mesmo se sentirem menos fome, e que mantenham uma alimentação saudável com frutas, verduras e alimentos leves. Um grupo de cientistas do Reino Unido, da Bélgica, descobriu que maneira a célula cerebral morre e na doença de Alzheimer, no processo chamado necroptose. A descoberta publicada na revista Science também mostrou novos mecanismos para o tratamento da doença. Agora, um dos maiores mistérios da ciência finalmente foi explicado. As evidências mostraram que existe todo um processo para a necroptose. A necroptose é o nome dado à morte celular que elimina células não desejadas. Tudo isso começa com uma inflamação cerebral causada pelo acúmulo de duas proteínas chamadas amiloide e tau entre os neurônios. Em consequência, estas células que transmitem os impulsos do sistema nervoso no cérebro sofrem uma mudança química interna. Após a formação das placas com estas proteínas, os neurônios começam a produzir a molécula MEG3, o que origina a necroptose, ou morte das células cerebrais. Os cientistas também descobriram que as células cerebrais se mantiveram vivas a partir do bloqueio dessa molécula chamada MEG3. A morte das células causa a perda de memória, um dos sintomas mais devastadores do Alzheimer. Para chegar até o resultado, os estudiosos realizaram experimentos a partir de células cerebrais humanas transplantadas para os cérebros de camundongos. Os roedores foram geneticamente modificados para produzir grandes quantidades da proteína amiloide. Nos últimos meses, alguns medicamentos com o objetivo de eliminar proteína do cérebro foram criados para retardar a destruição das células cerebrais. A equipe de cientistas considera a descoberta emocionante, mesmo que ela esteja ainda em estágio inicial. Os resultados foram considerados como uma nova possibilidade para estudar futuros tratamentos para retardar ou mesmo parar a progressão da doença no futuro. Que bom, né? Tomara que dê tudo certo, que eles consigam aí desenvolver esse estudo. E atenção, as polícias civis e científicas estão apurando uma suposta fraude em máquinas de grua de bichos de pelúcia, aquela de garrinha, que estão instaladas em mercados e shoppings do estado. A ação foi denominada Operação Bicho Impossível. São 7 alvos na Grande Florianópolis, em shoppings de supermercados e supermercados também, espaços que estão locados algumas máquinas. E essas máquinas estão nos municípios de São José, Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça e aqui em Criciúma. Se constatada a fraude, além da interrupção da atividade por ser ilícita, os investigadores aí vão trazer para si a responsabilidade e responsabilizar não só pela lavagem de capital, mas também por estelionato e crimes contra a relação de consumo. A operação contou com 31 policiais, sendo 16 da Polícia Civil e 15 da Polícia Científica. Uma operação que está acontecendo hoje em todo o estado. Essas informações foram trazidas com mais detalhes no portal NG Plus pela Rafaela Custódio e tem bastante gente envolvida, tem bastante esquema, de acordo com a polícia, a ser desvendado, além da questão da garra não funcionar, tem a questão de jogo de bicho, fraude, enfim, uma operação que está acontecendo fortemente hoje aqui em Santa Catarina. E mudando de assunto, para você que quer ganhar dinheiro mais trabalhando, vamos conferir agora as vagas que estão disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, 2 vagas para suporte técnico e atendimento, 5 vagas comerciais, 5 vagas comerciais que não necessitam de experiência, uma vaga auxiliar de almoxarifado, uma vaga de vendedor, uma vaga de social media. Em Içara, uma vaga de farmacêutico, uma vaga de atendente de farmácia de manipulação, 3 vagas de embalador de pães, uma vaga de assistente administrativo, uma vaga de assistente comercial em vendas, uma vaga de auxiliar de produção, 2 vagas de ajudante de padeiro e padeiro,
2 vagas de auxiliar administrativo e 1 vaga de auxiliar contábil. Em Nova Veneza, 1 vaga de inspetor de qualidade, 1 vaga de auxiliar de eletricista, 1 vaga de auxiliar administrativo financeiro e 1 vaga de auxiliar de compras. Em Siderópolis, há 1 vaga de assistente comercial, 1 vaga de auxiliar de vendas, 1 vaga de almoxarife, 1 vaga de vendedor interno, 1 vaga de operador de produção, 1 vaga de porteiro, 1 vaga de operador de moinho e 1 vaga de assistente de vendas. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, educadores e profissionais da FASC passam por treinamento de primeiros socorros. Olá, mulher que vence, eu sou a pastora Lourdes, estou passando aqui para deixar um recado para você da palavra de Deus, que está ali em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 20. Deixa eu ler para você. Diz assim a palavra: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha o versículo 21. E estando certíssimo do que tinha prometido, também era poderoso para fazer. Deus quer fazer algo muito grande na sua vida, mulher que vence. Deus quer poder te abençoar, quer te dar vitória, mas você tem que ter no teu coração, assim como Abraão. Abraão, ele tinha aquela promessa no coração dele, que o Senhor tinha prometido, que o Senhor vai fazer. Da mesma maneira, o Senhor quer te abençoar. Tá bom, minha amiga? Que Deus possa te abençoar. Guarda essa palavra no coração, que com certeza vai te ajudar. Olá, meus amigos, Pastor Almeida, amigo de todos, passando por aqui para trazer uma ótima notícia. O missionário R.R. Soares de volta ao estado de Santa Catarina. É bênção dobrada. Olha, dia 25 ele vai estar de manhã, na segunda-feira, 9 da manhã em Joinville, 14 horas em Jaraguá do Sul, 19h30 em Blumenau. Terça-feira, dia 26, o missionário vai estar às 9 da manhã em Itajaí, às 14 horas ali em Balneário Camboriú, ali no Clube Ariribá, e às 19h30 ali em Brusque. Agora, quarta-feira é especial. Quarta-feira é aqui comigo, aqui na nossa sede estadual em Florianópolis, Rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Essa é a quarta-feira da Sagrada Família, com a presença do nosso missionário R.R. Soares. Você tem problema na família, tem familiar que ainda não é de Jesus? Vem estar conosco nesta quarta-feira, 27 de setembro, na grande quarta-feira, com a presença do nosso missionário R.R. Soares. Rua Cipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Divulgue aí nas regiões, divulgue nas redes sociais, convide os amigos, porque vai ser bênção de Deus para todo o estado de Santa Catarina. Eu, Pastor Almeida, o amigo de todos, espero por você. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, olha o porém, não com o coração inteiro. Queridos, a coisa pior que pode acontecer comigo, com você, é se a nossa fé não for o coração inteiro. Se nós temos algum pensamento sujo, um dia a gente vai fazer, depois pede perdão, ou não é completo, tem que orar a Deus. Deus, eu não posso viver nesse mundo sem ter o coração inteiro te servindo. O diabo vai te usar. E hoje tem sala de entrevistas logo mais às 3h10 da tarde, inédito. E a gente vai falar essa semana sobre a nova lei que permite que farmácias possam fazer alguns tipos de testes sanguíneos para a detecção de doenças além da Covid.
As farmácias que antes só faziam testes da Covid e da glicemia, agora podem fazer mais de 40 tipos de exames clínicos para triagem. E para explicar essa mudança e falar sobre o assunto, o Sala de Entrevistas recebe a doutora em farmácia e coordenadora do curso da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Silvia Dalbó, que vai contar para a gente que tipo de exames são esses e como eles podem ser aplicados. Na verdade, ele vai fazer o teste no ambiente, né? Os testes rápidos, eles são feitos, né, no ambiente da farmácia e já aí vai ter a dispensação junto com o resultado de um serviço farmacêutico com o positivo ou negativo, que a maioria dos testes vai ser positivo ou negativo, né? Não vai dar valores numéricos, por exemplo, de um resultado de exame. A maioria deles, aí abre um precedente para isso aí, mas do ponto de vista prático faz o teste na farmácia e o farmacêutico vai dispensar, então junto com o resultado vai colocar lá o serviço farmacêutico que foi feito, que é aquela testagem que foi solicitada pelo indivíduo, né? Se a farmácia ela tiver um vínculo com um laboratório de assistência, por exemplo, um laboratório de análises clínicas, né, que é situado dentro do teu município, aí pode ser validado alguns exames com resultados numéricos para esse paciente. E aí também, né, vai sair com o termo lá de serviço farmacêutico acompanhando o resultado para o paciente. Apesar de já ser autorizado pela Anvisa os testes rápidos e até algumas injeções para a segurança do paciente, algumas orientações devem ser seguidas, como a formação profissional, a limpeza do ambiente e uma sala mais reservada. Vacinas também são produtos farmacêuticos, né? É claro que cada vacina ela tem as suas peculiaridades, se a aplicação ela é intramuscular, subcutânea, via oral, a forma de acondicionamento dessas vacinas ela tem que ser específica para cada produto, então assim, também precisa de treinamento e também precisa ter um curso para fazer então a aplicação de vacinas para o indivíduo que vai fazer a aplicação nas farmácias. A farmácia também tem que ter o espaço específico para aplicação de vacinas, mas sem dúvida nenhuma foi um avanço enorme. Um avanço enorme, porque como a gente fala, né, como tu comentaste antes, para cada esquina a gente encontra 3 ou 4 farmácias, nem todas oferecem os mesmos serviços, né, mas tendo uma próxima da sua casa que você consiga fazer, por exemplo, uma vacina, isso já vai te ajudar muito. Tem períodos muitas vezes que, né, nas unidades de saúde pode acontecer de faltar uma vacina, mas tu ter disponível uma similar ou que até abranja um número de doenças maior numa farmácia. Claro que isso envolve custo, mas pelo menos tu tens acessibilidade que antes muitas vezes não tinha, né? Todas essas informações você acompanha no Sala de Entrevistas, nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Não esqueça, hoje 3h10 da tarde, depois também você pode acompanhar nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, que a gente publica lá também, e no nosso canal do YouTube. Mudando de assunto, a Lei Lucas veio depois que um menino passou mal e acabou vindo a óbito em um município de Minas Gerais, por nenhum dos professores conseguir fazer a manobra de primeiros socorros na criança. Depois disso, todas as escolas são obrigadas a prestarem esse tipo de treinamento aos docentes e a todo o corpo que trabalha nelas. A FASC fez mais um treinamento nesta terça-feira. A Lei Lucas visa desenvolver treinamentos para professores e colaboradores das escolas de ensino infantil e básico, públicos e privados, onde eles deverão ser capacitados em primeiros socorros. E cumprindo as determinações, nesta terça-feira, diretoras, secretárias e professoras da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, que comanda as creches do município, passaram por mais um ano de treinamento. A gente já faz treinamento desde 2018, né? A nossa parceria começou com o Corpo de Bombeiros aqui de Criciúma e agora está com a Defesa Civil. E cada ano que passa a gente vê mais resultado. Até porque a cada ano que passa a gente tem condições de capacitar mais colaboradores, né? Então, o nosso objetivo é até o final do ano que vem estar com praticamente todos os colaboradores dos 6 capacitados. Tudo que acontece relacionado à saúde chega no meu setor ali na FASC, né? Então ali a gente vê o resultado positivo desse tipo de capacitação. De acordo com o diretor da Defesa Civil de Criciúma, essa é uma ação que, inclusive, já se tem relatos de atendimentos que salvaram vidas.
Sim, elas saem orientadas, né? Até antes de a gente começar, a gente teve uma fala inicial e o Adriano, que é o diretor aqui, ele comentou que nesse ano que passou eles já utilizaram do que foi repassado para eles, ou seja, se uma, se duas, se 10 vidas, o que importa é que a gente já teve gente aí que foi salva por conta dessa orientação dos primeiros socorros que a gente passou nesse treinamento para todos os CIs aqui da FASC. A FASC é responsável hoje por comandar 40 centros de educação infantil com mais de 6 mil crianças envolvidas, de 0 a 3 anos e 11 meses. O treinamento desta terça envolveu primeiramente as novas integrantes da instituição. A intenção é que até o final de 2024 todo o corpo de trabalho da FASC já tenha passado pelo treinamento. É um treinamento muito importante. Primeira parte da manhã teve o treinamento e agora na parte da tarde também mais algumas integrantes da FASC vão estar fazendo esse treinamento a partir da 1h30 da tarde, né? Começou agora há pouco. Então é importante, né, para que elas saibam fazer pequenas manobras, coisas rápidas que podem com certeza salvar a vida de uma criança e também estão sendo orientadas de como chamar o socorro rapidamente, enfim. Bem importante essa lei que já tem 5 anos, todo mundo está se adaptando a ela, né, no quesito aí de ensino, então, portanto, a FASC fazendo o seu papel. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira, lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, também no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto a qualquer momento dentro da nossa programação, na informação do Boletim Primavera, na última edição do dia, e também hoje no Sala de Entrevistas a partir das 3h10 da tarde, inédito, tirando as dúvidas sobre esses procedimentos que estão sendo executados nas farmácias em todo o país. É bom você ficar atento e alerta. Gente, uma boa terça, proteja-se que tá bem friozinho e a gente volta amanhã. Tchau!